Boa tarde. Hoje nós vamos... Meu nome é Dr. Anax de Lima, eu sou médico, estou falando aqui de São Luís, meu WhatsApp é 998-8237-2574. Hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestra Os Artistas e Suas Doenças. Essa é a 17ª palestra do ciclo Os Artistas e Suas Doenças, num total de 20 palestras. O nome dessa palestra é Apatoplastia, a doença no quadro, Frida Kahlo e Goya, tá? Este é o tema. Então nós vamos falar hoje de imagem, nós vamos falar hoje de pintura, certo? Nós vamos falar como a doença e o quadro se relacionam. Então vamos começar. Pessoal, existem 3 artes que são as mais difíceis, são as mais complicadas que eu acho. Uma é o teatro. O teatro é a arte psicológica. A poesia é... Ezra Pound dizia, a poesia é imagem, a poesia é som e a poesia é pensamento. E a poesia também, que ele não coloca, a poesia também é música. Então é muita coisa, a poesia é muito complicada. E por último é a imagem. Tem uma frase que diz assim: o meio mais apropriado, menos apropriado para dizer alguma coisa é através da pintura, é através da imagem. Isso, alguém falou isso. Ele disse que então quando a gente trabalha com imagem, a gente tem que primeiro entender também quais os tipos de imagem que a gente conhece. A gente conhece a pintura, a gente conhece o grafite, a gente conhece a xilogravura, a gente conhece a litogravura, a gente conhece a arte naif. Quer dizer, a gente conhece a fotografia, que Baudelaire chamou a prima pobre das artes. Então, é um mundo extenso, esse mundo das artes visuais. O cinema também entra nas artes visuais, certo? Então, esse aqui é o mundo. Então, quando a gente será que existe um método para olhar um quadro que seja universal? Não sei lhe responder essa pergunta de uma maneira clássica. Mas eu, pelo menos, utilizo um método para olhar. Uma das coisas seria, porque eu tenho uma ideia que a arte é para transcender o cotidiano. Então, a arte quer transcender. Então, eu não gosto de uma arte, é por isso que eu gosto da arte metafórica, que para mim é a arte clássica, a arte pura. Então, eu quando olho um quadro, por exemplo, um quadro é uma técnica, você pode olhar o quadro, a primeira coisa é você enxergar se naquele quadro tem algo diferente que chama atenção, por menos. Chamar atenção já é... Tem uma escultura, por exemplo, chamada O Homem Libélula, por exemplo. Isso já é uma coisa que chama atenção, porque um homem com a asa já não é, quer dizer, já é uma coisa que não é do cotidiano. Então, é uma escultura, quer dizer, isso já é... O primeiro impacto que você deve olhar o quadro é ver se ele chama atenção, se ele tem alguma coisa, se ele tem, por exemplo, ele pintou ali um poste que é bem detalhadozinho, se ele tem algo de abstrato, algo que foge, ou se ele é um quadro comum, pintado da maneira comum, com as cores comuns. Primeira coisa que eu faço é isso. O outro olhar, o patoplástico, e aí, como é que você identifica o patoplástico, que é a imagem doente? Então, no patoplástico, quando a gente vê qual o quadro patoplástico mais famoso da história universal, foi O Grito, Edvard Munch. Edvard Munch é o quadro. Olha só que coisa interessante. Os doentes mentais criaram o expressionismo. Então, criaram com Strindberg na literatura, com o livro Inferno, e criaram
na pintura com Edvard Munch. Tá? É o cara que cria, esquizofrênico também. Então, no quadro expressionista, você tem a expressão. Então, é uma outra coisa, quer dizer, se o quadro tem um ponto para você identificar o patoplástico, o quadro tem expressão de tristeza. O outro ponto, ele pode ter uma dissonância entre forma e conteúdo, questões abstratas. Tem muito no quadro patoplástico, cores sombrias, mundo que está ligado ao mundo mental. E terceiro é traço grosso. Você vê naquele quadro de Van Gogh. Traço muito grosso, geralmente, é quadro de expressão patoplástica. Você vê muito isso no quadro de Van Gogh. Você vê justamente essa cor que o irmão dele reclamava. Por que é que você espalha muita tinta? Por que é que você usa tanta tinta? Entendeu? Então, essa é a dificuldade de você... Nós vamos ver a questão do método da patoplastia. A dificuldade que você faz no método da patoplastia. A patoplastia é o quê? Você olha, a melhor maneira que eu indico para você olhar quadro é você absorver a vivência. Tá? Absorver a vivência da pessoa, o filosófico, o linguístico, o sociológico, o geográfico, o histórico. Quer dizer, você pegar tudo que a pessoa tem, a biografia toda da pessoa. Tudo. E aí é a melhor maneira. Dessa forma, se você absorver, você vai absorver 70% dos quadros patoplásticos. E os 30%? Os 30% vão ser difíceis de absorção, porque são quadros, aqueles quadros que tem o quadro que como é que a gente diz assim, que é cósmico, que ele tem uma imagem cósmica, que é difícil de absorver. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, A Noite Estrelada de Van Gogh. Você vai passar a sua vida toda e talvez você não vai entender o que Van Gogh quis dizer com aquilo. Mas, por exemplo, aquela cama de Van Gogh no Hospital de Arles, você entende, mas entende por quê? Você entende porque você sabe que ali, naquele exato momento, ele estava doente. Então é mais fácil você entender. Porque está diretamente ligado com a vivência. Está diretamente ligado com o evento. Agora, quando eu vou para a questão cósmica, como Frida, que tem um quadro, A Flor da Vida, o que ela quer dizer com a Flor da Vida? Quer dizer, são coisas assim, complicadas. Então, por exemplo, Frida tem um quadro chamado As Duas Fridas. Tem 2 quadros de Frida que eu vou falar, que eu só consegui interpretar esse quadro porque eu sabia o que era a vivência. Então, eu descobri esse quadro. Tem um outro quadro que era, quer dizer, tá aqui, tem 2 Fridas aqui, de pintura. Um outro quadro dela também tem um outro quadro chamado Eu e Minha Babu. Eu realmente não sabia quem é essa minha Babu. Então, a resposta quem me deu, e o outro seria Facadinha de Nada, que eu vou falar. A resposta quem me deu foi quando eu fui ler a biografia. Então, adiantando a aula de Frida, já entrando na aula de Frida, na verdade, Frida, essas 2 Fridas, é uma Frida que morreu e uma Frida que está viva. Eu fiquei semanas e semanas e semanas para entender isso. Preparando a palestra, eu não entendia. O outro era Eu e Minha Babu. Aí quando eu fui ler a biografia, eu descobri que Frida teve uma ama de leite indígena. Então, quer dizer, a partir da vivência, eu descobri. A Facadinha de Nada é uma mulher que está numa cama cheia de sangue. Mas aí, quer dizer, na biografia, ela mesmo fala que aquilo ali foi porque ela viu no jornal a notícia de uma mulher sendo esfaqueada e colocou no quadro. Então eu lhe dei 3 exemplos, quer dizer, o melhor método para você absorver o patoplástico e o normoplástico também é conhecer a vivência. Conhecer os pensamentos das pessoas, conhecer o mundo sociológico, o mundo histórico, o mundo geográfico, conhecer o linguístico, conhecer o filosófico, essa é a melhor maneira. Conhecer o psicológico, você vai chegar na vivência de qualquer forma, de uma maneira geral. Agora então nós vamos falar sobre Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma mulher do século XX, ela começou ali em 1906, vai até 1954, mais ou menos.
47 anos, né? 47, né? Não é isso não, 1907 eu acho, 47 anos que ela viveu. Então o que? Ela nasceu no México, que estava ali na ditadura de Porfírio Dias, e na ditadura de Porfírio Dias, e ela, 34 anos de ditadura, o pai dela era um alemão, seu Guilherme Kahlo, pintor, gostava de pintar também, e a mãe era uma indígena, entendeu? Ela faz a parte até de uma questão das índias, dos índios Cachuas, que é um grupo de índios, ela era tipo uma líder desses índios, e ela passou a infância, então, na Cidade do México, no bairro de Coyacán, que eu conheci na Cidade do México, a casa dela, a Casa Azul, foi a melhor viagem que eu fiz da América Latina, que mais me emocionou. Então ela passou a adolescência, até aí nada demais. Então ela vai entrar na escola preparatória de pintura, onde ela vai ter um professor com 17 anos, e ali ela já vai conhecer o gordo Diego Rivera, que era muralista. Começa a contactar com ela. Então ele fazia uns murais imensos, era um homem muito mulherengo, e já era um homem que estava caminhando para ser um nome internacional da pintura. Então no dia 1825, com 18 anos, ela sofre um acidente de um bonde vindo em contato com o ônibus, em contato com o trem. E ali ela perde, ela tem fraturas no quadril, fraturas nas pernas, e chega a realizar 33 cirurgias entre a vida e a morte. E ali naquela época, ela tinha um namorado chamado Alex. E ali o Alex vai deixar ela ali, quer dizer, ela já começa a vida. Então, uma das explicações, ali ela começa a vida de pintora. Quer dizer, Frida, antes daquilo ali, ela não queria nada com a pintura. Ela começou a gostar de pintar a partir do momento que o pai dela, que ela sofreu um acidente. Aí ela começa a vida de pintura. Então ela vai conhecer o Diogo. O Diogo, nessa época, o Rivera morava com uma mulher chamada Lupe, e eles vão realmente marcar um encontro na casa de uma mulher chamada Tina Modotti, e dali eles vão começar tudo. E seria como a mãe dela não queria o relacionamento, e ela dizia que era o namoro do elefante com a pomba, e ela dizia que ele tinha cara de porco, e ela dizia que ele tinha cara de porco, e ele dizia que ela parecia um cachorro. Então é nesse clima que eles vão viver. E a Frida sempre teve uma vida sexual muito intensa também, por isso que também deu de certa forma certo com o Diogo. E é o primeiro momento que Frida e o Diogo, eles vão ali. Então Frida tem uma frase que resume a filosofia dela: eu vivo morrendo. Eu vivo morrendo. Exatamente, toda a vida dela é exatamente isso. Então, qual a explicação que a Frida Kahlo ela pode ter tanta paixão, por exemplo, por autorretrato? A explicação seria que ela foi uma pessoa só. Entendeu? Quer dizer, se eu estiver na vivência, eu vou absorver, na verdade, a maioria dos quadros, explicar a maioria dos quadros. Tá? Então ela passou realmente a vida só, apesar de você ver que ela foi uma mulher com 4 irmãs, bem tratadas com os pais. Ela não teve nenhum trauma na vida dela. Ela só teve esse problema realmente do acidente que gerou Frida. Então aí ela foi com o Diogo, com o Rivera, ela foi para Nova York, eles dois. Nessa época, Rivera pintou um quadro lá para o governo americano, mas o governo americano não quis porque Rivera colocou questões comunistas no quadro. E ele não quis mudar, e os Estados Unidos, não, aqui você também não fica. E ela, na verdade, essa época, ela teve um filho dela, que queria muito ser mãe. E é uma outra coisa para você explicar Frida. É você explicar Frida pela a questão dessa maternidade que não se realizou. Então, perdeu 3 filhos. Então, esse primeiro quadro é o quadro que ela pinta assim, no hospital de Henry Ford. Ela está lá no quadro. Então, quer dizer, aquele quadro ele não é difícil de interpretação. Por quê? Porque aquilo ali está condizente com a vivência dela. Entendeu? Aquela mulher na cama, perdendo filho. Não tem,
quer dizer, um quadro assim, quer dizer, o patoplástico nem sempre é difícil de interpretar. Está ali, está condizente exatamente com a vivência. Então depois eles vão voltar para a cidade do México e Diogo Rivera vai trair a Frida com a irmã de Frida chamada Cristina. E aí a Frida vai ficar, eles vão se separar e ela vai ficar mais ou menos uns 5 anos longe do Rivera. E nessa fase Frida vai para fazer exposição em Paris e tal, essas coisas todas. E o Rivera também vai tomar seu caminho. Então a Frida, ela vai passar esse tempo sem o Diogo. E nessa época também que ele estava com o Rivera, a Frida também, Rivera dizia que a Frida gastava muito dinheiro com saúde. Muito dinheiro com saúde. E depois de um certo tempo, eles vão... A mãe da Frida morre. E depois de um certo tempo, o Rivera vai pedir para a Frida receber o Trotsky. Ele era muito de defensores comunistas, pediu para a Frida receber o Trotsky. A Frida recebeu, tiveram um caso. O Rivera viu eles dois se beijando. E daí separou mais ainda. Depois desses 5 anos, a Frida vai voltar com o Rivera. Vão voltar, o Trotsky tinha ido embora, e aí vão passar 1940, eles vão voltar. Então vai ficar mais ou menos uns 14 anos juntos, 13 anos juntos, vão voltar. Quando ela volta, ela produz um quadro para mim que é o mais famoso de Frida, chama Coluna Partida. Tá? A Coluna Partida é um quadro que você quer dizer, que você vê, mas isso depois de quê? Depois que ela vai no médico, gangrena a perna, que ela também tinha poliomielite, que ela gangrena a perna, e ela, depois de gangrenar a perna, aí aquela frase dela lá do começo, eu vivo morrendo, se acentua. Ela é exatamente aquilo. Então, o quadro A Coluna Partida, que é de 1944, olha só, 1940 ela volta com o Diogo, 1944, e justamente é um quadro também, não é complicado a expressão, porque é justamente o auge da dor, só que agora ela estava acompanhada de novo. Então ela vai passar esse tempo aí todo até ela morrer, e na cena final ela vai chegar com o Diogo, na exposição na Cidade do México. Eles trazem a cama, levam ela na cama. E depois de pouco tempo ela falece. Então a Frida tem uns quadros, por exemplo. A gente pegou alguns quadros e a gente viu que realmente tem quadros sobre natureza morta, sobre, por exemplo, animais, que ela gostava muito. Esses quadros de Frida não são difíceis. Agora, você pega um quadro onde ela está no beliche e tem um cadáver, assim, tem aquele cara em cima do beliche. Tá? Esse quadro chama O Sonho. Como é que você vai interpretar esse quadro? Entendeu? Quer dizer, o que é que ela quis dizer? Quer dizer, a arte é uma linguagem talvez mais difícil. E quando a gente vai para o mundo feminino também é complicado. É tanto que tem um rapaz que diz assim, a única coisa que pode explicar o mundo feminino é a arte. A ciência e a filosofia não vai explicar o mundo feminino. Então, a pintura e o mundo feminino é muito complicado, porque a mulher tem um mundo cósmico dentro dela, como a Frida tinha. Então, a Frida tem quadros onde ela vai para outras dimensões, como esse quadro que eu falei, A Flor da Vida. Então, isso deu uma ideia, mais ou menos, do que é o patoplástico. Mas você vê que, na verdade, tudo você pode explicar usando o método da absorção da vivência, que é 6 palavrinhas mágicas. Nós vamos agora falar de um pintor lá do século XVIII e XIX. Tá? O nome desse cara chama-se Goya. Ele é de uma cidade chamada Zaragoza. E o Goya, ele sempre teve a vida toda uma personalidade mórbida. Interessante isso aí. A vida toda. Ele não era uma pessoa... 1746, mais ou menos, ele nasceu. E vai até 1800 e viveu 80 anos, mais ou menos. 1826, por ali, mais ou menos. Então, ele
vive, então ele começa a crescer e começa a estudar. O Goya teve quase 2.000 obras. Então o Goya tinha gravura, o Goya estudou tapeçaria, o Goya estudou quadro, o Goya estudou mais obras, quer dizer, essas são as principais, gravura, tapeçaria e pintura. Então o Goya passou ali toda a infância dele, depois ele foi para Madrid, depois ele passa uma época também na Itália, e no final da vida dele ele passa bem solitário com a mulher dele, que eu não me lembro o nome dela agora. Então os quadros de Goya vão sempre retratar os temas mórbidos que ele gostava. Um desses temas que Goya gostava era a feitiçaria. Então ele era completamente louco por esses temas. As touradas, ele pinta muito touro. Então é o que eu estou falando. Isso aí não é complicado a gente estar interpretando uma vivência patoplástica dessa. Porque ela está de encontro com os gostos da pessoa, com a vida da pessoa. Há um encaixe. Eu estou encaixando ali. Tá? Agora, então, 1792, o Goya tem uma infecção que até hoje ninguém sabe o que foi naquela época. Se a medicina era atrasada no século XIX, agora imagine no século XVIII. Ele tem uma infecção, pode ser uma infecção sifilítica, que gerou a surdez, pode ser uma sífilis, né, decorrendo de uma sífilis, pode ser uma meningite, pode ser uma doença de Menier. A gente não sabe, a gente tem interrogações. Mas o importante é que essa doença levou Goya a patamares de conhecer o mundo da loucura. Goya passou a visitar o hospício e é nessa época que ele faz o quadro El Sueño de la Razón, o sonho da razão, que ele dizia assim, o sonho da razão produz monstros. E o pátio dos loucos. Olha só, então quer dizer, olha só, a vivência está batendo na patoplastia. Isso não quer dizer que eu vá conseguir interpretar todos os quadros de ninguém. Por que eu estou falando? 30%, quer dizer, a primeira técnica é eu conhecer a vivência, muito. E a outra técnica, quer dizer, então quando eu pego um quadro de um artista que eu não conheço a biografia dele, vai me dificultar muito a me interpretar esse artista. Com certeza. Muito. E se for uma coisa muito abstrata, se for, por exemplo, um Miró, que tem aquela linguagem dificílima, infantil até, mas assim, poxa, o que o cara quer falar? Se eu não conhecer o mundo dele, sociológico, histórico, geográfico, filosófico, eu não vou conseguir dar uma... Por que eu estou falando? É como o cara fala, a pintura é a melhor coisa, o pior meio para dizer alguma coisa é a pintura. Ele estava falando, como eu falei no começo da live. Tá? A arte é a transformação simbólica do mundo. Então, Goya, voltando, ele tem essa questão aí. E no final da vida ele passa. Então, os quadros de Goya, e nos caprichos, que são gravuras, ele expressa muito dessas questões que ele tinha com a loucura. Ele tinha uma doença por isso. Porque ele queria ver até onde vai a mente humana. Então ele tinha, isso preocupava. Quer dizer, o Goya, aí você pergunta, Anax, você acha que o Goya, a doença atrapalhou ele muito? Não. A doença, que é isso que a gente estuda no ciclo de palestras, a doença pode incomodar pouco, médio ou muito. Pode incomodar a vida toda, como o caso de Nietzsche, por exemplo. A vida toda incomodou, gerando um pensamento, uma filosofia, inclusive. Tá? No caso de outras pessoas, como Borges, por exemplo, algumas outras pessoas. No caso de Goya, não. Ele teve problema, aquela loucura entrou, gerou um quadro, aquilo apenas acentuou a morbidez que ele já tinha. Porque é uma coisa diferente. Se você é uma personalidade mórbida, não quer dizer que você seja mórbido. Se você é uma personalidade depressiva, não quer dizer que você seja depressivo. É uma personalidade. Se você é uma personalidade esquizoide, não quer dizer que você seja esquizofrênico. São coisas diferentes. Então o Goya, ele era uma personalidade mórbida. Tá? Então ele vai passar... Tem um outro quadro dele chamado Saturno comendo os filhos. É um quadro patoplástico. Dessa coisa louca que ele tinha. Tá? Mas assim, durante a vida toda, ele não era mórbido porque ele ficou doente. A doença acentuou
mostrou ainda mais o mórbido, só isso, tá? Então a live terminou. A próxima palestra, 18ª do ciclo Os Artistas e Suas Doenças, será Câncer Não da Arte. São 2 temas, Câncer Não da Arte, na verdade 2 mini palestras. E a AIDS na Era do Rock and Roll, é a 18ª palestra dos ciclos Artistas e Suas Doenças. Quem quiser entrar em contato comigo, daqui do Maranhão, do São Luís, meu telefone é 98 982 37 25 74. Eu gostaria que as pessoas que assistissem a live mandassem no WhatsApp para mim ou em outra mídia social o que é que chamou a atenção na live, tá? Para me anotar lá no meu controle dos livros de atas. Muito obrigado.